Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Outro dia eu resenhei uma minissérie espanhola chamada Intimidade, que tem 8 episódios e que é necessariamente feminista, falando sobre a exposição de corpos femininos sem a sua permissão. A Netflix colocou uma outra série necessariamente feminista no seu catálogo, chamada Alba, que tem 13 episódios. Só que, assim, as duas séries, elas, embora tratem do tema feminismo e tenham alguns pontos em comum, né, como o fato de as mulheres não deverem ficar caladas, elas deverem ir para a luta, o não é não, né? E também não demonizar todos os homens, as duas séries fazem a mesma coisa, elas pertencem a tradições cinematográficas, dramatúrgicas, televisivas diferentes. Você percebe isso na abertura, você percebe isso na textura das imagens, você percebe na narrativa, na construção das personagens, nos conflitos, nas discussões que acontecem, tá? Isso não vai servir para eu diminuir a Alba, é só para a gente situar. A Alba está em um outro mundo de tradição. Ela vem mais da tradição das séries mais tradicionais. Na verdade, é uma refilmagem de uma novela turca de 80 episódios que eles transformaram para a realidade espanhola em 13, que eu até acho que poderiam ser 12, ou menos até. O tanto de vezes que aquele policial lá, César, diz por que, que ele serve a família Entre Rios, quase que me enjoou. Eu já sei, filho, por que, que você faz essas coisas. Então, poderia condensar, tá? Mas eu gostei muito de Alba, achei uma série muito poderosa e muito importante. Só que tem que lembrar que ela vem de uma outra tradição. Então as discussões ficam meio que para segundo plano. O que interessa mais nesse tipo de série são as ações e as reviravoltas. Não que isso não tenha acontecido ou era interesse de intimidade, tá? Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. É que eu gosto de colocar os pingos nos is e nos jotas, né, para a gente não ficar julgando alho por bugalho, como diziam antigamente. A Alba começa com... A Alba é o nome da protagonista. Veja, inclusive, o começo da série, né? A abertura, que você vai ver que é uma abertura bem típica daquelas séries mais antigas, daquelas séries de novela. A Alba é uma menina de uma aldeia à beira-mar que foi estudar em Madrid e lá ela se apaixonou por um carinha que era da própria aldeia dela, mas que no começo ela não gostava porque esse carinha, embora pobre, andava com os riquinhos da cidade e era um tontão. Lá em Madrid, eles se reencontraram e ela percebe que ele não é um tontão. Ambos voltam para a aldeia porque a Alba se formou. E numa noite ela sai para comemorar, é drogada e estuprada por três. Dois são riquinhos, o outro é um filho de um militar lá, né? Estereotipado, o pai dele e tal. E aí que tá a diferença, né? As diferenças que eu estava falando. A Alba trabalha muito com estereótipos, porque você vai ter uma moça que vai passar por todos os estágios do processo do estupro, né? Da dúvida, será que eu vou denunciar ou não, o medo e tal. Só que ela está lutando contra a família mais poderosa da cidade, que tem um sobrenome, os Entre Rios. Então aí os Entre Rios têm uma empresa, tem as brigas dentro da família, de sucessão empresarial. Tá vendo como aí já vai para o terreno da dramaturgia rocambolesca, da dramaturgia telenoveleira, o que não tem nada de errado, não tira nada do poder da série, tá? Você vai ter uma mãe malvada, na verdade, que vai fazer de tudo para proteger o filho, que é a Mercedes. Só que, por exemplo, tem uma hora lá que a Mercedes, elas têm que fazer uma coisa com o juiz e pela cara dela, a gente percebe que ela sacou
que ela entrou no mesmo papel da Alba, mas isso não é discutido. O próprio fato do Bruno, namorado da Alba, a gente entende por que ele continua andando com os garotos depois de um determinado tempo, a gente entende por quê, mas isso não é filosoficamente discutido como seria numa série atual, por exemplo, né? Isso não é colocado à baila. Por quê? Porque o que interessa nesse tipo de narrativa são as reviravoltas, essa luta entre rico e pobre. Então aí você vai começando a perceber que a família dos ricos, dos Entre Rios, tem cada vez mais sujeira, vem à tona, vai ter um julgamento, enfim, você vai ter um esquema de novelão, né? Você vai ter, por exemplo, a noiva tem um dos primos estupradores, que é o Ruben, aquele que tem o bigodinho, ele é quase que um estereótipo, uma caricatura de um psicopata riquinho, né? Que ele tem uma noiva, a tal da Sílvia. Presta atenção como ela e a jornalista, por exemplo, aparecem só quando a trama precisa, né? Então elas têm uma função meramente de botar a trama para andar quando ela precisa andar, né? Essa luta do bem contra o mal, essas características são outras características dramatúrgicas, menos, vamos dizer assim, contemporâneas do que a de intimidade. Mas isso não tira nenhum mérito de Alba. Ela é uma minissérie que prende a atenção, embora eu acho que pudesse ser um pouquinho mais curta, tá? Ela repete muitos dos temas, muitas das situações, sem discuti-las, né? E mesmo assim, ela é uma série muito poderosa, que me prendeu muita atenção. Então, ela tem um tema importante, ela tem uma discussão importante de que não é não, né? Meninos precisam aprender isso. Não adianta ficar reclamando, ai, daqui a pouco vai chegar um dia que a gente não vai poder nem dizer bom dia para as pessoas. Tem gente que é homem ou mulher que eu não quero que diga bom dia para mim. Vocês não me conhecem na vida real, mas vai perguntar para alguns colegas de trabalho meu, tá? Porque eu sei que é gente tóxica. Então, sim, tem gente que não merece que a gente receba nem bom dia mesmo. E tem outras coisas que a gente não pode deixar fazerem com a gente, não, né? E tem coisas que a gente não pode falar ou fazer para as outras pessoas, mesmo que você ache que sejam gracinha ou não. Aí, no caso, não é nem falar, é um estupro, não dá para justificar. Mas essa mãe tenta proteger o filho, sendo que ela é uma hipócrita. Então vai ter aquelas revelações, né? Tem um vídeo gravado da mãe, tem um vídeo gravado do fulano, tem ligações, né? A mãe, a Mercedes, vai lá e fala: vou destruir você. Ela tá nesse climão de novela, mas é muito interessante e muito útil de ser vista. Mais uma boa adição espanhola na Netflix. E a moça que eu gostei dos atores, mas a Alba, a atriz que faz a Alba, está muito, muito bem, porque ela tem um arco-íris de emoções ali para expressar, né? Desde medo, dúvida, raiva, amor, e ela faz isso com muita competência. Gostei de ter visto os 13 episódios de Alba. Tchau.